Vemos a base de Seorindong, central da Jinyaku. Temos um capanga falando que a informação que receberam estava errada, que eles achavam que a Boramai estava vazia, mas o vice-representante estava lá e a mulher chamada Sion. Eles não eram alguém comum. Relembrando da briga, vemos o vice-representante e Sion cercado por capangas que apanharam deles. Ela está pisando na cabeça dele, mandando ele repetir. Por que eles invadiram a base deles? O capanga responde que não sabe os detalhes, mas ele ouviu que era para tomar controle da área que eles queriam expandir o modelo de lucro deles. O vice-representante questiona tomar a área deles desde quando o Conselho dos Valentões permite isso. O capanga questiona se por acaso eles não sabem ainda que depois do anúncio do Conselho que permite conflito entre grupos, vários bairros começaram a agir de forma coordenada, pois mesmo que não fossem eles, os mais fracos estão sendo atacados por outros de qualquer jeito, enquanto pede para tirar o pé da cabeça dele. O vice-representante agarra ele e manda ele vazar de lá, e dizer ao representante dele que se caso se meterem o nariz lá novamente, ele irá acabar com todos eles. Enquanto o capanga está ajoelhado contando isso, vemos que ele conta para alguém que está com uma luva de médico e um bisturi. As pessoas falam que eles foram com armas em grupo e perderam para somente 2 pessoas. Se por acaso está se sentindo injustiçado, esse cara é o representante Son Seong-bin. Capanga tenta se explicar que não é bem isso, mas o representante já começa a se levantar com bisturi apontando para ele. O capanga pede calma enquanto se afasta. O representante pergunta o que há de tão injusto que o faria estar choramingando tanto, jogando ele na maca enquanto segura o capanga pela boca e falando para escolher entre a úvula e a língua, qual ele deve cortar. Capanga chorando e implorando, mas alguém entra e pergunta por que ele está descontando a raiva no cara errado, enquanto está com nojo do lugar que está imundo de sangue, que ele deveria limpar isso. Ele até fala que também que achou que seria fácil pegar a Boramai, sem grandes dificuldades, mas de repente chegou aquele anúncio do Conselho dos Valentões. Com o uso da força, eles podem fazer qualquer coisa. Agora todo mundo está desesperado para roubar ou não ser roubado. Antes que alguns peguem as frutas mais doces, eles também têm que tentar não perder tempo. O representante concorda, solta o seu capanga, enquanto ele agradece por deixá-lo vivo. Em uma passarela, vemos Kang, Seon e Sion conversando que ele ficou todo esse tempo treinando com o mestre, que ele ainda não está nem perto de concluir o treinamento, mas ele conseguiu um corpo mais forte do que antes. Enquanto ele tira a camisa e pergunta se ela quer tocar no peito dele para conferir. Ela responde que vai arrancar o mamilo dele fora. Sion começa a dizer que a situação da Boramai não está nada boa agora. Parece que o Haduan e os outros não têm planos de retornar. Pelo menos Kang Sion retornou para ajudar. Ele questiona como assim, pelo menos, o que quis dizer. Sion responde que ficou feliz por isso, mas ela percebe que ele está se segurando na barra. Kang está falando que não precisa mais se preocupar, porque ele é o diamante da Boramai. Enquanto está fazendo barra fixa, e vemos que alguém está observando eles, enquanto ela está tentando tirar os dedos dele para derrubá-lo. No Parque da Paz, vemos o fotógrafo tirando foto. Ele vê até de perto que é inacreditável, enquanto um gato machucado começa a puxar sua calça. Vemos a situação do chão todo destruído. Ele se pergunta se realmente foram humanos que lutaram aqui. Ele lembra que um dos 3 que saíram da prisão juvenil, o Brutamontes Dai Bujin, enquanto se pergunta se ele é um tanque ou o que, enquanto faz carinho no gato. O telefone toca enquanto ele atende e perguntando o que aconteceu. E pelo jeito é algo sobre a Boramai. E vemos o gatinho falecendo por causa dos ferimentos que ele já possuía. Vemos Kang e a Sion voltando para a base. Ele comentando que logo já estará de manhã e por que eles estão voltando para a lanchonete do Sihi. Sion responde que esqueceu a bolsa lá. Kang pergunta se não pode pegar amanhã porque tem que ser agora. Ela responde que dentro tem aquilo. Ele fica sério, então diz que tudo bem. Kang até fala que ouviu boatos que a lanchonete mudou de lugar, então eles têm que caminhar até a outra esquina de novo. Sion responde que não, pois eles já chegaram. Ele até pergunta se por acaso as vendas aumentaram tão bem assim. Sion responde que o dono do prédio ajudou também. Ele fala para ele esperar um pouco lá fora, que ela vai lá pegar rapidinho. Kang pega para pegar um pouco de Teubak, eu não sei, que sobrou para ele. Enquanto ela vai caminhando, lá no segundo andar surge uma luz, enquanto na verdade era uma explosão. Ambos ficam assustados com isso, vendo essa explosão. Sion lembra da bolsa que deixou lá dentro e já corre para lá dentro para pegar. Kang questiona onde que ela está indo, que é perigoso, mas lá no fundo está o representante com queimadura dizendo que chegou na hora certa, enquanto cumprimenta o vice-representante. Kang, irritado, questiona se não foi ele que fez isso. Da queimadura responde que foi ele mesmo, mas alguém diz que para ser mais exato, eles fizeram junto e conhecemos o outro representante, Hyewon Jae-woong.
da Namyeon-dong. Eita, nomezinho lazarentos. Ele fala que para ser bem eficiente e rápido para todas as mudanças, decidiram formar uma aliança e vemos mais 2 vice-representantes chegando. Kang questiona se fizeram uma aliança, mas não importa o quanto eles venham, ele vai aguentar todos, mas acontece algo com ele. Alguém fala que não importa o tão forte seja o corpo dele, ele não é imune a lâminas e vemos que foi cravado por 2 bisturis nas costas. Vemos 2 líderes dizendo que todo o esforço para se fortalecer foi desmoronado tão rápido e tão patético, enquanto o outro se pergunta quanto que as armas de fogo serão legalizadas. Kang arranca as lâminas dizendo que são os malditos covardes. O representante 4 olhos agradece pelo elogio, pois ele ouviu falar que agora pode tomar tudo com força, inclusive pessoas, e eles são exatamente o que ele queria. O representante queimado na cara pergunta para o vice se ele está com raiva, relembrando o aviso do Kang, enquanto continua falando porque provocaram e se gabaram tanto se não conseguem lidar com as consequências, pois essa situação não há como fugir e nem virar o jogo, pois hoje a Bora Mai vai desaparecer sem deixar nenhum vestígio nas chamas. Em um flashback, vemos a cidade Seul toda coberta por neve. Está o Kang, Si-hoon e a Si-un conversando, que já faz 2 meses do desaparecimento daquele representante indisciplinado. Todos os membros da Bora Mai também saíram, exceto por ele, Si-un e o Si-ri. Ela responde que sabe, mas pergunta por que ele continua com na Bora Mai. Ele pensa um pouco, responde que é só porque quer, e devolve a mesma pergunta para ela. Ela pensa um pouco, também na resposta, e diz que é o mesmo que nem ele, e percebe que realmente não tem o que fazer. Então ele pede para se tornar o novo representante, mas ela responde que ele é muito fraco. Kang argumenta que ele sabe que ele é o granito de Bora Mai e que nunca vai quebrar. Si-un responde que granito não é tão forte como ele pensa, então ele entende assim ele vai continuar ficando mais forte. Que não importa a crise que a Bora Mai esteja, ele irá proteger, enquanto tira a camisa se cagando de frio. Ela fala que não pode escutar, pois é muito cringe, e pergunta por que tirou a camisa. Si-un conclui que eles devem proteger isso porque a Bora Mai é mais do que um lugar para eles, é um lugar precioso, e vemos o restaurante pegando fogo. Kang reclamando do corte das costas e cercado pela aliança de representantes. Ele questiona se ele não avisou claramente eles, enquanto 4 horas está feliz por tudo isso. Se fizessem piada mais uma vez contra a Bora Mai, ele iria destruir eles. Enquanto vai em direção do queimado, vemos na perspectiva de Kang ele caindo e alguém falando que ele está muito animado ainda, que pelo jeito vai ficar só com a ferida das facas. O outro pedindo a legalização das armas, e vemos que são os 2 líderes de time arrastando Kang, fazendo ele atravessar a vitrine do restaurante, e percebendo que para derrotar um vice-representante, 2 líderes de time são suficientes. O da arma questiona se deveriam fazer um buraco nele. E vemos os 2 vice-representantes chegando, o de boné chamado Song Ki-wook, questionando por que está tão quieto lá dentro, e o do rabo de cavalo chamando Kim Jae-ryong, que deveriam checar lá dentro. Enquanto entram no restaurante, eles percebem que os 2 líderes foram derrotados completamente. O rabo de cavalo diz que eles não eram fracos, questionando se o Kang terá força para lutar, mas atrás dele está Kang preparado para atacá-lo. O de boné responde que parece que tem poder ainda, enquanto vai com o joelho contra Kang e o jogando para longe. De boné fica sentindo dor após golpeá-lo. O do rabo de cavalo fala que é necessária muita força física para manter o corpo sólido por tanto tempo, já que antes deles irem lá, ele brigou com várias pessoas, e que só agora ele lutou com 2 líderes de equipe. Ele possui até ferimentos com faca e sangrou muito por isso. Provavelmente deve estar com dificuldade de ficar em pé. Os 2 se preparando para lutar contra Kang. Kang fala que não tem sentido isso, já que ele é Kang Si-un, é o diamante de Bora Mai. O de boné golpeia a sua cara, falando para ele parar de tagarelar. O rabo de cavalo bate nele também, dizendo para não ser tão arrogante, já que isso não é bom para ele. Os 2 estão batendo nele ao mesmo tempo, e dizendo que o resultado será o pior para ele. Mas Kang, murmurando, diz que não irá deixar eles derrubar a Bora Mai, agarrando a gola de ambos e cravando eles na mesa. Os 2 questionam se ele perdeu o juízo, o que pode fazer nesse estado. Que as tentativas são boas, mas em uma situação que não pode usar ambas as mãos, não há nada que possa fazer. Mas o rabo de cavalo percebe que a mesa está rachando. Ambos estão implorando que não conseguem respirar, já que Kang está apertando-os e os sufocando, que é para eles descansarem para sempre. Após derrotar ambos, questiona quem vai ser o próximo, e percebe que os representantes lá fora sumiram. Subindo para encontrar com a Si-un, alguém responde que ele está aqui, o seu amigo, enquanto o 4 horas está enforcando a Si-un, ela se sufocando e toda machucada. Ele fala para ela pedir ajuda para ele. Kang vem correndo até eles, mas cai no meio do caminho. Ele sente algo nas pernas. Alguém fala para ele que durou mais do que ele pensava, e vemos que é o com a queimadura. O celular da Si-un cai no chão. O 4 horas pergunta como ela se sente,
quebra o celular dela. Nesta crise, que não está vindo ninguém para salvá-la e não pode chamar por ajuda, o da queimadura vai até Ken e começa a pisar nele. 4 horas continua falando que se por acaso se sente sem esperança, agora que ele pensou, o restaurante pode ser muito útil, ambos decidem dar 2 opções para cada. O da queimadura diz se ele prefere vir abaixo dele ou vai para a mesa de operação. Kang manda a merda. Na verdade, ele disse isso, mas achei melhor a merda. Queimadura responde que ele é estúpido. 4 horas questiona o que ela acha. Ele tira as mãos. Se ela concordar em vir rastejando e implorar para ele para cima, ela manda ele a merda também. 4 Olho ri loucamente que isso será divertido. O da queimadura com bisturi na garganta de Kang diz que ele estará na mesa da operação quando estiver bem acordado. 4 Olho questiona onde ele vai deitar. Sion quase apagando e nos seus pensamentos relembra de todos os momentos que passou com a Bora Maidel, Raduan e que tudo agora está acabado. Enquanto a tela fica toda escura, aparece algo escrito: queda do Falcão, e um raio aparece na vidraça do restaurante. O 4 Olho fica confuso vendo isso, mas já é atingido com um chute na cara, arrancando a dentadura de ouro da boca e parando na parede. O da queimadura pergunta o que está vendo, mas olha para trás com medo e vemos o vislumbre do retorno do grande jogador de RPG, Raduan, e vemos o 4 Olho apagado em uma posição bem maliciosa. Raduan questiona por que não atendeu. O telefone desligou de repente, então ele pensou que alguma coisa deve ter acontecido, enquanto segura o da queimadura pela boca, fazendo ele ficar prensado na parede e dizendo que isso é obra deles. Então, encerrando o capítulo, o monstro voltou da dungeon com entrada triunfal. Eu achei que seria um rabo de cavalo que iria ajudar, mas é bom ver o Prota voltando. Agora eu fiquei curioso, qual é a recompensa que ele adquiriu após derrotar o espectro dele? Quando que vai aparecer os outros 2 membros da Boramai? Isso só vamos saber nos próximos capítulos. Então, se gostaram do vídeo, deixa o like, comenta o que acharam dos capítulos e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.